Evangelho segundo escreveu São Marcos, capítulo 16, versículo 1 ao versículo 8, que nos diz assim: Quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. No primeiro dia da semana, bem cedo ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro, perguntando umas às outras: quem me removerá para nós a pedra da entrada do sepulcro? Mas quando foram verificar, viram que a pedra, que era muito grande, já havia sido removida. Entrando no sepulcro, viram um jovem vestido de roupas brancas, assentado à direita, aonde Jesus estava deitado. E elas ficaram amedrontadas. E então tinham medo, e disse ele: não tenham medo, disse ele. Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado? Ele ressuscitou. Repita isso comigo. Ele ressuscitou. Não está aqui. Vejam o lugar onde o haviam posto. Vão e digam aos discípulos, e digam também a Pedro, que ele está indo diante de vocês para a Galileia, e lá vocês o verão, como ele disse. Tremendo e assustadas, as mulheres saíram e fugiram do sepulcro, e não disseram nada a ninguém, porque estavam amedrontadas. Amém? Deus, mais uma vez, Senhor, te louvamos e agradecemos, ó Pai, pela Tua palavra que nós lemos. Pedimos a Tua orientação, a Tua iluminação, para que venhamos entender, Senhor, a Tua palavra, e que o Senhor venha falar aos nossos corações, em nome de Cristo Jesus. Amém. A mensagem de hoje, meus irmãos, tem por título: Ele ressuscitou. Se nós pararmos para fazer uma retrospectiva do culto que nós celebramos hoje, perceba que os textos que foram lidos aqui, responsivamente, e o texto que foi lido aqui com toda a igreja, de uma forma uníssona, foram textos estratégicos que nos falavam sobre esse processo de apreensão, esse processo de traição, esse processo de apreensão, de julgamento, até o momento em que nós podemos aqui contemplar essa bela canção que nos toca ao coração, juntamente com essa encenação que foi feita aqui pelos irmãos, que representava o sofrimento de Cristo, que representava os açoites os quais Jesus levou, que representou a crucificação, a sua morte, para que daí então nós pudéssemos entrar na mensagem, com o título: Ele ressuscitou. É importante nós entendermos o significado da Páscoa judaica, para que a gente possa compreender o significado da Páscoa cristã. Quando Deus havia ali chamado Moisés para libertar o povo do Egito, e aí eu quero de antemão dizer para vocês, aos desavisados, nós não encontramos referências de linhos e nem de ovos de chocolate, infelizmente, para alguns. Mas nós encontramos a referência de um cordeiro ensanguentado. Essa é a verdadeira Páscoa, de um cordeiro que foi sacrificado para que um povo pudesse ter liberdade. E então Deus havia mandado Moisés lá para a terra do Egito para que libertasse o povo, e aconteceu ali as pragas do Egito, mas até então Deus tinha endurecido o coração de Faraó, e Faraó não libertava o povo de forma alguma. Mas Deus determina a última praga, e a última praga era a pior de todas, estava relacionada à morte dos filhos primogênitos daquela região. E então, enquanto os egípcios choravam pela morte dos seus filhos, os hebreus que estavam na terra de Gósen
estavam protegidos, porque Deus havia determinado com que eles pegassem um cordeiro por família, que matassem esse cordeiro, sacrificando esse cordeiro a Deus, que pegasse o sangue desse cordeiro e pintasse a entrada das portas das suas casas, para que o anjo da morte, quando passasse em direção ao Egito para matar os primogênitos, não entrasse na casa dos hebreus. Então, o anjo saltava as casas. Páscoa, passagem. O anjo passava, via o sangue do cordeiro manchado a porta das casas dos hebreus e não entrava. A grande questão, meus irmãos, é que Jesus, ele estava comemorando algo que o Deus Pai havia determinado lá desde a época em que a Páscoa foi executada pela primeira vez. Deus havia determinado com que o povo de Israel celebrasse anualmente a Páscoa para se lembrar de todo o processo de sofrimento que eles passaram no Egito, para se lembrar do grande livramento que Deus havia dado aos filhos primogênitos dos hebreus, e para se lembrar da grande libertação que Deus havia promovido para eles. Esse é o real significado da Páscoa judaica. E como Deus havia determinado que Israel fizesse isso anualmente, Jesus havia chamado seus discípulos para celebrar a Páscoa. Jesus então comemorava a Páscoa judaica, como foi falado na última quinta-feira, né? Numa quinta-feira, a Páscoa judaica, ela tem uma diferença da Páscoa cristã, e a gente vai entender o porquê. Mas Jesus, ele estava celebrando ali quando ele foi preso, quando ele foi julgado injustamente, quando ele foi açoitado, quando ele foi condenado à morte por crucificação. Jesus foi crucificado às 9 horas da manhã, daquela sexta-feira. E Jesus expirou às 3 horas da tarde. Jesus agonizou na cruz por exatamente 6 grandes horas. Ao chegarem, meus irmãos, no túmulo de Jesus, na manhã do domingo, e aí exatamente porque nós comemoramos a Páscoa no domingo, as mulheres foram surpreendidas por um anjo que lhes anunciou que Jesus não estava mais morto, que Jesus não estava mais ali sepultado, mas que ele havia ressuscitado. E essa é a nossa Páscoa, essa é a nossa comemoração. Como disse o apóstolo Paulo, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas esse texto que nós lemos nos traz algumas curiosidades. A primeira curiosidade, meus irmãos, é que aquelas mulheres, elas haviam esquecido daquilo que Jesus realmente tinha ensinado. Observa que nos diz aqui no verso 1, verso 2, do capítulo que nós lemos. Ao entardecer no dia seguinte, terminando o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé foram comprar especiarias para ungir o corpo de Jesus. No domingo de manhã, bem cedo, ao nascer do sol, elas foram ao túmulo. O que é que elas foram fazer ali no túmulo, meus irmãos? Domingo bem cedo, elas foram lá, foram no mercado, no final da tarde do sábado, compraram especiarias para poder ungir um corpo. Isso era feito em pessoas que haviam morrido. E de fato Jesus havia morrido. Só que elas esqueceram do que Jesus tinha dito, que no domingo ele iria ressuscitar. De que no domingo não havia necessidade de irem lá em busca do seu corpo, porque ele não estaria mais lá. Durante o ministério de Jesus, em muitas parábolas, e até mesmo ensinamentos diretos, Jesus foi muito objetivo sobre a sua missão e sobre aquilo que iria acontecer com ele. Olha só o que é que nos diz, por exemplo, o próprio Evangelho de Marcos, no capítulo 8, do verso 1 ao verso 33. Então Jesus começou a ensinar que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e que fosse rejeitado pelos líderes do povo, pelos principais sacerdotes, pelos mestres da lei,
e que ele seria morto, mas 3 dias depois ele ressuscitaria. Enquanto falava abertamente, olha só, enquanto falava abertamente sobre isso com os seus discípulos, Jesus falava abertamente sobre a sua morte com os seus discípulos. Pedro chamou Jesus de lado e repreendeu Jesus por dizer tais coisas. Jesus então se virou para Pedro, olhou e disse: afasta-te de mim. Você considera apenas as coisas do ponto de vista humano, mas esquece da perspectiva de Deus. Jesus repreende Pedro, porque ele não queria saber desse ensino. Ele não queria saber dessas particularidades. Mas Jesus estava ensinando aos seus discípulos sobre isso. O segundo texto que nós lemos, ainda no Evangelho de Marcos, capítulo 9, verso 30 ao verso 32, olha só o que é que nos diz. E deixaram aquela região e viajaram para a Galiléia. Jesus não queria que ninguém soubesse que ele estava ali, pois ele queria ensinar os seus discípulos. E ele dizia: o Filho do Homem será traído e será entregue nas mãos humanas e será morto, mas 3 dias depois ele ressuscitará. Porém, os discípulos de Jesus não entendiam essas coisas e eles tinham medo de perguntar a Jesus. Imagina aí uma classe de escola, onde o professor está ensinando lá matemática, e aí quando termina o assunto, o professor pergunta assim: todo mundo entendeu? E aí o que é que o pessoal faz? Ninguém entendeu nada. Era exatamente isso que estava acontecendo com Jesus e seus discípulos. Jesus falava abertamente a respeito daquilo que iria acontecer com ele, Jesus falava abertamente a respeito da sua morte e da sua ressurreição, mas os ouvidos dos discípulos estavam tapados, eles não entendiam. Esse ensino de Jesus, meus irmãos, era tão disseminado em seu ministério, que aí eu quero que você preste atenção nisso. Aqueles que não eram seus discípulos, aqueles que estavam contra Jesus, aqueles que trabalharam para aprisionar Jesus, conheciam e se lembraram daquilo que ele tinha dito. Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículo 63 e o versículo 64. Disseram: Senhor, isso são os fariseus e os saduceus em busca ali, né, de Pilatos. E disseram: Senhor, lembramos que quando ainda vivia, aquele mentiroso, ou seja, eles estavam se referindo a Jesus, aquele mentiroso disse que depois de 3 dias iria ressuscitar. Por isso nós pedimos que lacre o túmulo até o 3º dia, e isso impedirá que os seus discípulos roubem o corpo e depois digam a todos que ele ressuscitou. Isso, se acontecer, nós estaremos em pior situação do que antes. O que é que a gente aprende aqui, meus irmãos? Ainda que você esqueça as promessas de Deus, ainda que você esqueça os ensinamentos de Jesus, as pessoas lá fora não esquecem. As pessoas não esquecem. Ainda que você esqueça o seu proceder, ainda que você esqueça os ensinamentos, as ordens, as recomendações, as cobranças que o Evangelho faz na vida daquele que aceita Cristo como Senhor e Salvador, o mundo não esquece. Aquelas mulheres seguiram Jesus de perto, comiam, bebiam, ouviam seus ensinamentos, conversavam diretamente com Jesus e simplesmente se esqueceram de tudo aquilo que ele disse. Elas estavam tristes, elas estavam desoladas, elas estavam desesperançadas. Estavam tristes porque desacreditavam de que viriam tempos melhores. Infelizmente, meus irmãos, os cristãos se esquecem da palavra de Deus. Os cristãos se esquecem daquilo que Jesus nos ensinou. Os cristãos esquecem do real sentido da Páscoa, de promessas em outras áreas em sua vida. E, infelizmente, acabam se sucumbindo ao erro, se sucumbindo ao pecado. Mas o mundo não esquece. E além de não esquecer, eles distorcem
para que essa mensagem da morte e da ressurreição de Cristo, ela seja inibida, ela não seja pregada, ela não seja anunciada. Você precisa ler a Bíblia, você precisa estar próximo à palavra de Deus, você precisa se alimentar da palavra de Deus e entender que Cristo, ainda que não aqui na terra, mas no futuro que Ele nos prometeu, haverão tempos melhores. A segunda curiosidade que nós vemos aqui no texto, se encontra no verso 3 e no verso 4, aonde nós entendemos que aquelas mulheres, além de ter esquecido o que Jesus havia pregado, o que Jesus havia ensinado, aquilo que elas tinham lembrado, elas não tinham entendido. Elas não entenderam a mensagem da ressurreição. Verso 3 e o verso 4. No caminho elas perguntavam umas às outras: quem removerá a pedra para nós da entrada do túmulo? Mas quando chegaram perto, foram verificar e viram que a pedra que ali estava era muito grande, mas ela já havia sido removida. Meus irmãos, não somente o peso da pedra empatava ao acesso daquelas mulheres ao corpo de Jesus, caso o corpo de Jesus ali ainda estivesse. Lembra que os fariseus e os saduceus haviam pedido a Pilatos que selasse a pedra e que colocasse ali soldados romanos para que os judeus, para que os discípulos de Jesus não roubassem o seu corpo. Então, digamos que a missão daquelas mulheres era uma missão verdadeiramente impossível. Elas não teriam a mínima chance de se aproximar do corpo, caso o corpo de Jesus ali ainda estivesse. Elas não poderiam fazer. E elas estavam preocupadas exatamente com quem iria tirar a pedra do túmulo para que elas pudessem acessar. Isso me faz lembrar de uma outra história, a ressurreição de Lázaro. Quando Jesus vai até a casa de Lázaro a pedido das suas irmãs, e elas estão chorosas porque Lázaro já estava morto há 4 dias, e Jesus pede para que levasse ele até o túmulo, certamente um túmulo muito parecido com o túmulo qual Jesus também posteriormente foi sepultado. E Jesus diz para aquelas pessoas: removam a pedra. Jesus disse para aquelas pessoas fazerem aquilo que era possível ao homem fazer, porque a ressurreição só Ele tinha essa possibilidade. Agora entenda que juntamente com Jesus e as irmãs de Lázaro, certamente haviam muitos homens fortes ali que poderiam fazer esse trabalho. Diferente das 3 mulheres que foram até o sepulcro de Jesus. Aqui não seria assim, meus irmãos. Elas não tinham força o suficiente. Tampouco os romanos deixariam elas acessarem aquele local. Será que isso se assemelha à nossa situação? Assim somos nós. Nós não conseguimos acessar a Deus pelas nossas próprias forças. Nós não conseguimos remover a pedra que nos separava de Deus. Nós não conseguíamos remover a pedra que são os nossos pecados que fazem separação entre nós e Deus, que nos impedem de acessar. E assim como Maria, mãe de Tiago, e como Salomé, nós nos perguntamos: quem removerá a pedra do sepulcro que nos separa de Jesus? O próprio Jesus removeu aquela pedra, meus irmãos. Assim como o véu do templo que separava o lugar santíssimo do lugar santo, ele foi rasgado de alto a baixo, dando ao homem acesso direto à presença do Pai. Jesus, ele removeu a pedra que nos separava dele. Jesus, ele removeu aquilo que nos distanciava por meio do sacrifício na cruz do Calvário. O sacrifício de Cristo foi ao nosso benefício e nos deu esse acesso. E as portas da salvação estão abertas.
As portas da libertação, a qual foi anunciada por via da Páscoa, homologada pela ressurreição de Cristo, nos possibilita termos mais uma vez comunhão com Deus. O terceiro ponto, que nos traz aqui uma curiosidade, é que aquelas mulheres ficaram maravilhadas com aquilo que elas viram. Ao entrarem no túmulo, elas viram algo muito estranho e algo muito assustador. Imagina, minhas irmãs, vocês entrando aqui na igreja de manhã cedo, e aí a porta da igreja está aberta, a porta do templo está aberta, e tem uma pessoa aqui que vocês nunca viram, sentado no banco, vestido de branco, e olha para vocês e diz assim: vocês estão procurando quem aqui? É Jesus? Ele não está mais aqui, ele ressuscitou. Ele não está mais conosco. Ele não é um simples corpo estendido em cima de uma pedra. Ele não é mais aquele corpo que estava machucado, que estava dilacerado. Ele ressuscitou. Jesus não estava lá, meus irmãos, aonde eles puseram o corpo do mestre. Certamente aquelas mulheres perguntaram: onde é que Jesus está então? Algumas pessoas dizem, né? Eu não sei, não tive ainda a oportunidade de ver. Se você visitar Israel hoje e for ali no túmulo de Jesus, vai estar estampado lá dentro: ele ressuscitou. Quem era aquele homem, meus irmãos, vestido de branco, sentado ao lado de onde o corpo de Jesus Cristo estava? Era um anjo do Senhor, era um ser celestial, era um mensageiro que ali estava para anunciar a mais bela e mais poderosa conclusão daquilo que Deus poderia fazer em meu favor e em seu favor, para que você pudesse mais uma vez ter comunhão com o Pai. Ele anunciou para aquelas mulheres a ressurreição de Jesus. Ele anunciou para aquelas mulheres o real sentido da Páscoa. Páscoa essa que nós comemoramos hoje nesse dia. 1 Coríntios capítulo 15, verso 17 ou verso 19, nos diz assim: e se Cristo não ressuscitou, a fé de vocês é inútil, e vocês ainda andariam nos seus próprios pecados. Nesse caso, todos os que adormeceram, ou seja, todos os que morreram crendo em Cristo, estão completamente perdidos. Se a nossa esperança em Cristo vale apenas para esta vida, nós somos os mais indignos de todos os homens. Mas se Cristo de fato ressuscitou dos mortos, Ele é o primeiro fruto da colheita, e todos os que adormeceram, uma vez que a morte entrou no mundo por meio de um único homem, agora a ressurreição dos mortos começou por meio de um só homem. Assim como todos morremos em Adão, todos nós, que somos de Cristo, receberemos nova vida. É por isso que Cristo ressuscitou, meus irmãos. Nós receberemos nova vida. A morte de Jesus, ela foi necessária para que nós pudéssemos obter acesso a Deus. Mas a sua ressurreição, ela foi o complemento do que Deus, com certeza, nos proporcionou. E expressamos por meio disso a nossa fé. O que é que você tem acreditado? O Ministério de Louvor pode vir aqui à frente. No que é que vocês têm acreditado? Quando pensamos em Páscoa, entenda que a compreensão que a grande mídia tem hoje, que as pessoas têm, está relacionada a um processo de comércio, está relacionado ao financeiro. Mas nós precisamos nos desprender dessas coisas e entendermos a real mensagem daquilo que nos é apresentado pelas Escrituras. A Páscoa é um evento vital.
para a minha salvação e para a sua salvação. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele foi moído, ele foi ensanguentado, ele foi morto no altar, assim como foi representado aqui por essa peça. E ele ressurge, ele ressuscita, não mais como um cordeiro incapaz, não mais como um cordeiro que não consegue se defender, mas ele ressuscita como um leão, que nos certifica de que não mais serviremos ao mal, mas que temos sobre nós o perdão de Deus, e que nos resta reconhecer esse sacrifício e entregarmos as nossas vidas a Jesus. Eu quero orar por você nessa noite. Eu entendo que o Espírito Santo, de repente, pode estar já anunciando ao seu coração há um tempo. E ele incomoda você dizendo: hoje é noite de salvação. Você viu aqui a peça que foi representada, que não deixa de ser uma pregação da palavra, complementada pela mensagem que eu acabei de pregar. Celebramos a ceia do Senhor como ordenança de Cristo. Mas Jesus quer algo mais da sua parte. Eu quero dar a você nesse instante a oportunidade, aí no seu lugar, de manifestar a sua fé e dizer intimamente ao Senhor durante essa oração: Senhor, eu reconheço o senhorio de Cristo sobre a minha vida. Eu reconheço o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário e a sua ressurreição. Eu entendo que eu sou um pecador e que eu preciso de um Salvador. E por isso, eu entrego a minha vida ao Senhor Jesus. Você pode fazer essa oração aí no seu lugar. Eu não vou pedir com que você se manifeste, com que você levante a sua mão, não. Mas se você fizer essa oração e depois quiser nos procurar, nós estaremos à disposição. Procura um irmão da igreja que esteja do teu lado, me procura lá na portaria da igreja, para que nós possamos estar orando de uma forma mais íntima a seu respeito com o Pai, para que nós possamos também te conhecer. Feche os seus olhos nesse instante, converse com Deus. Eterno Deus e Pai, Deus Todo-Poderoso, Senhor, Criador dos céus, Criador da terra, eu não entendia, Senhor, qual era o real sentido da Páscoa. Para mim, Deus, a Páscoa era coelho, ovos de chocolate, porque até então eu não tive a oportunidade de entender, de reconhecer, de estudar, Senhor, sobre esse assunto, mas nessa noite, o Senhor Deus falou ao meu coração e eu compreendo, Senhor, que a Páscoa é a nossa libertação do pecado, homologada pela sua ressurreição naquela manhã de domingo, Senhor. E é por isso que essa igreja, nessa noite, ó Deus, ela se reúne, ela celebra esse momento especial, ela glorifica o teu santo nome, ela celebra a ceia como ordenança do Senhor, e ela prega a tua palavra. Em nome de Cristo Jesus, Senhor, nós pedimos, ó Deus, por esta igreja, pedimos, Senhor, pelos nossos visitantes, pelas pessoas que estão acompanhando a transmissão desse culto nessa noite. Em nome do Senhor Jesus, opera na vida de cada uma dessas pessoas. Em nome do Senhor Jesus, que o teu Espírito, Senhor, venha habitar em seus corações e que elas venham reconhecer, ó Deus, o teu senhorio, a tua graça e a tua glória para todo sempre. Amém.